Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, irmãos, estamos felizes por estar na casa de Deus. Temos a oportunidade de nos reunirmos aqui. Hoje pela manhã aprendemos tantas coisas boas, né? Tantas lições importantes. E os profetas, mesmo depois de mortos, ainda estão falando, né? Amém. Nós estamos ouvindo e vendo como Deus orientou o seu povo e como essa orientação foi desprezada. Mas todos os que observam bem a palavra de Deus, eles são bem-aventurados. É exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Nós estamos aqui vivendo nos Estados Unidos uma transição de governo. A transição de governo traz preocupações, né? Nós tivemos essa preocupação no ano de 2008, quando estávamos numa transição de governo e o país passando por uma grave crise econômica. Pior não, paralelamente assim, em termos de intensidade, quase igual àquela grande recessão de 1929, por aí, foi uma época de uma grande recessão e nós experimentamos isso também no ano de 2008, quando nós vimos, 2007, 2008, nós vimos o país quase que desmoronar economicamente, bancos fechando, comércios que a gente todo dia frequentava, daqui a pouco a gente chega, portas fechadas, lembram da Circuit City? Chegamos lá, eu levei até um susto, meu Deus, desabou. Perdeu também 500 e poucas lojas, tudo fechando. E então essas coisas, geralmente acontecem quando uma economia está ruim, a gente fica assim preocupado. Quando a economia está boa, a gente fica mais tranquilo. Mas o nosso negócio, a norma da nossa vida, a fonte de sustentação da nossa vida, não é o presidente, nem muito menos a economia. Eu me lembro que eu vivi no Brasil nas maiores recessões econômicas que nunca teve paralelos na história do Brasil. Inflação enorme mensal. Os produtos nas prateleiras, a gente de manhã comprava por um preço, de tarde comprava por outro preço. Sem contar as vezes que os produtos sumiram das prateleiras. Vocês lembram disso? Algum de vocês lembra disso? Ou isso é coisa muito antiga? Teve época que não tinha feijão. A gente tinha que comer sem feijão. E quem queria feijão tinha que encomendar. Outra época faltou carne. E nós tínhamos que encomendar a carne nos mercados. Daí, o que acontece? Nós percebemos que nós fomos treinados para viver nas economias, sejam elas economias ruins ou economias boas, sempre Deus nos abençoou. Nenhum de nós passou fome na época da grande crise econômica do Brasil. Na crise econômica dos Estados Unidos, nós não fomos abalados, porque o Senhor nosso Deus foi conosco. E é exatamente por isso que eu quero ler aqui com os irmãos e analisar o Salmo 1. O Salmo 1, ele tem para nós o segredo da nossa relação com Deus. É o Salmo 1. E o Salmo 1 é o Salmo que fala sobre a felicidade e como é que se alcança essa felicidade e quem é que alcança esta felicidade. Então o versículo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos aqui o hebraico, o texto originalmente escrito em hebraico. Nós estudamos isso aqui nos nossos estudos acerca dos Salmos e vimos a importância de a gente mergulhar na palavra de Deus. Ashrei, Raish, Asher lo halach ba'atzak rechaim. Então, é feliz, a felicidade do homem. Quando fala homem aqui, a palavra aqui é ish, mas ela tem um sentido genérico, homem e mulher. É um termo que abarca tanto o sexo masculino como feminino. E diz:
é feliz o homem, a felicidade do homem consiste em ele fazer o quê? Asher lo halar ba'atzat reshaim. É a primeira cláusula aqui, são 3 cláusulas paralelas, que são chamados paralelismo sinonímico, é sinônimo. E então, estas 3 qualidades aqui que são apresentadas, negativas, mostram um estilo de vida que precisa ser construído e é construído a partir de coisas que primeiramente não devem ser feitas. Então a felicidade aqui é pintada tanto como uma atividade negativa como uma atividade positiva. A atividade negativa, ela é repartida aqui em 3 partes. E a primeira parte é, primeiro, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui, inclusive, o verbo está no passado. Lo halar. Não andou segundo o conselho dos ímpios. Tá? Então, a primeira atividade diz respeito a que o estilo de vida do justo é construído a partir do momento em que ele não busca conselho dos ímpios, mas ele se refreia de fazer isso. Tá? Porque qual é o conselho que o ímpio tem para dar ao justo? O ímpio vive a sua vida, o seu estilo de vida é um estilo de vida perverso, é um estilo de vida que está totalmente fora daquilo que a palavra de Deus ensina. Nós, porém, temos um estilo de vida que é pautado pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Daí nós temos onde buscar orientação. E essas orientações, elas estão na vontade de Deus. Então a primeira característica para se obter a felicidade é, primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios. A segunda característica, uveder hataim lo amad, no caminho dos pecadores, não se detém, não fica em pé, não se posiciona no caminho dos pecadores. Então a primeira característica da felicidade, segundo a Bíblia, que é o verdadeiro fundamento da felicidade, e do justo, como é que o justo constrói isso? Ele constrói, não é uma coisa que vem de graça, é algo que deve ser construído. Tá? Então aqui a Bíblia nos dá os passos necessários para que nós sejamos felizes. E com essa solidez de fundamento, nós temos condição de enfrentar qualquer situação no mundo em que vivemos. Seja crise econômica, seja bênção econômica, nós temos condição de enfrentar tudo, porque nós vamos descobrir que o justo tem uma fonte de sustentação oculta. Vejam só o que diz o Salmo. A terceira característica então a primeira observa bem que os verbos aqui, eles estão mostrando uma dinâmica, em que se mostra primeiramente que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para, tá? Não para aqui no caminho dos pecadores. Então, primeiro, ele não anda, segundo, não para, e olha o terceiro verbo, uvmoshav letzim lo yashav, e no assentamento da assembleia dos letzim, aqui são os arrogantes, são os escarnecedores, são aqueles que debocham, não somente desobedecem a palavra de Deus, mas zombam até mesmo dos princípios de Deus e daqueles que fazem a vontade de Deus. Aí eles são chamados aqui de escarnecedores, eles são aqui os letzim, E diz aqui, lo yashav, não se senta. Então os verbos estão numa jornada mostrando o quê? Que tem um caminho que não se deve andar, tem uma posição que não se deve nem parar nela e muito menos se assentar. Se essas três cláusulas são aqui colocadas como um paralelismo sinonímico, essas 3 classes aqui são variações do mesmo tipo que é chamado de um modo geral como perverso. E aí então nós observamos aqui que a felicidade do justo, ela tem esse aspecto negativo de coisas que nós não devemos fazer. Qual é a primeira delas? Não andar segundo o conselho dos ímpios. Segunda característica negativa, que é a atividade do justo, não se deter no caminho dos pecadores. Então,
pecador tem o seu caminho. E nós temos que ter um caminho que é totalmente oposto. Não pode ser nem paralelo. Nós temos uma outra direção. O pecador está indo para um lado, nós estamos indo para o outro. É exatamente a questão aqui que nós estamos observando, que o Salmo mostra um caminho para todos nós. E a terceira cláusula diz que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Tá? Então, o ímpio, o pecador e o escarnecedor, eles são variações daqueles que, em síntese, estão em oposição à vontade de Deus. Mas como é que a gente percebe isso de um modo claro? Porque também o texto do Salmo 1, versículo 2, mostra o aspecto positivo da atividade do justo, a fim de que ele obtenha a felicidade. Observa bem, não é nada obtido por mágica, por esoterismo, por bola de cristal, não tem amuleto, não tem Bíblia aberta em cima da penteadeira que vai dar felicidade para o justo. É uma caminhada repleta de atividades que estão todas demarcadas pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Daí o versículo 2 diz: que em Betorat Adonai Refso, que na lei do Senhor faz o quê? Tem prazer. Esse é o aspecto positivo. Ter prazer. E quando se fala em prazer aqui na lei do Senhor, Torat, Betorat, que tem aqui a forma de relação aqui, a relação construta, que na lei do Senhor tem o seu prazer. A palavra Torá, de Betorat, é uma palavra que significa ensinamento. Se refere ao Pentateuco, às vezes ela é utilizada como sinônimo de todo o Antigo Testamento, mas basicamente o seu sentido é de instrução, de palavra de Deus. Daí, quando você começa a ter prazer na palavra de Deus, quando o outro aspecto da felicidade, tem um lado negativo, que são as coisas que devem ser evitadas, e tem um lado positivo, que são as coisas que devem ser feitas. Quais elas? Dentre elas está, porque antes, ao contraste, tem o seu prazer na lei do Senhor. Daí, o ter prazer na lei do Senhor é uma outra coisa que precisa ser desenvolvida. Olha o ato contínuo na sequência do versículo. O vetorato, yege, yomam, valaila. E na sua lei medita de dia e de noite. O contato frequente com a palavra de Deus vai produzindo em você um deleite que só quem experimenta é aquele que está em contato com a palavra. Tem pessoas que odeiam a palavra. Tem pessoas que não gostam da palavra, também não desgostam. Mas para ter prazer na palavra de Deus, é importante um contato contínuo com a palavra. Lembra dos mandamentos que eram dados aos reis? Os reis tinham um mandamento, vocês observarem aqui, no livro de Deuteronômio, por assim dizer, a senha para que os reis tivessem esse deleite fosse cultivado. Deuteronômio 17, versículos 18 a 20, diz assim: olha, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro. Lei aqui é Torá. Então ele diz: do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Vejam aqui, esse ato contínuo, esse prazer deriva de uma atividade de meditação. De uma atividade de meditação. Vocês estão acostumados aqui a ouvir um estudo bíblico, por uma hora e meia aqui, e estão aqui ávidos, querendo mais e mais da palavra de Deus. Tem gente que não aguenta ficar 5 minutos sentado no banco da igreja. Começa alguém explicar a palavra de Deus, ele levanta, arruma uma coisa, vai para o banheiro. Tem igreja que, vou te dizer, é uma total irreverência, porque na hora que o pregador está falando, na hora que o instrutor está ministrando a palavra de Deus, é um entra e sai tremendo. Graças a Deus que o Senhor até nos ensinou que na hora que estiverem usando a palavra, dando testemunho, não pode sair nem entrar no santuário. O Senhor é sábio, nos instrui tudo. E então o que acontece? Em determinados lugares aí é um problema sério.
Por quê? Porque as pessoas não prestam atenção na palavra de Deus e alguns estão ouvem a palavra de Deus como aquele auditório que Jesus tinha de vez em quando, dos fariseus e dos saduceus, que ouviam, mas ouviam Jesus assim, naquela posição de revolta, querendo arrumar contenda com ele. Quando ele acabava de ensinar, eles procuravam sempre um pretexto para não ceder àquilo que ele tinha ensinado, nem absorver, mas contestar. E isso tudo mostra pessoas que não têm prazer na palavra de Deus. O contrário, para se ter isso, diz aqui, o mandamento do rei é o seguinte: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Não tem feriado. Todos os dias era responsabilidade dos reis lerem a palavra de Deus. E mais, para que aprenda, qual é a função desse meditar, desse ler, desse estudar? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Uma coisa que a gente percebe aqui, nós vamos ver, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual o objetivo? Essa meditação é no sentido de aprender a vontade de Deus e colocá-la em prática. Olha o que diz aqui, versículo 20: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Aí vocês observam bem que esse deleite na palavra de Deus, esse deleite, ele é obtido através de um contato contínuo. Nós devemos estar em contato contínuo. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, aí vem o resultado. Uma vida que cultiva não fazer as coisas que são aqui recomendadas, não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. Lado negativo da construção da felicidade. É uma atividade. Não fazer isso é uma atividade contínua. E lado positivo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que vem somado a quê? E nela medita de dia e de noite. Aí vem o resultado. É o resultado cujos frutos nós temos colhido nesses anos aqui nos Estados Unidos. O resultado está aqui no versículo de número 3. Versículo de número 3, vamos ler aqui a poesia hebraica dele, Diz aqui: Ve-raya ke etz shatul al palgei mayim. Ele é, ou ele será, vamos ver aqui o vav, isso aqui com o verbo no passado, então ele vai ser transportado para o futuro. Então ele será como que etz shatul, árvore, shatul aqui no sentido de transplantada, junto a ribeiros de águas, a correntes de água. É como uma árvore que está numa terra seca, e ela está ali, por exemplo, perto de um riachozinho que periodicamente tem água, quando chove, então ela está ali. Uma árvore que está nesse terreno, ela não tem a probabilidade de produzir frutos continuamente. Agora, quando essa árvore é transplantada, ou seja, aqui o shatul é transplantada e é colocada junto a um ribeiro cujas águas não param de correr. São os canais de irrigação que fornecem água 24 horas, 365 dias no ano. Aí o que acontece com essa árvore que é transportada desse lugar seco para o lugar fértil? Canal de irrigação para sempre produzir aquela água necessária para que a árvore possa produzir seus frutos. O que acontece? Olha a sequência aqui, Verraya ketz shatul al palgei mayim, junto aos canais de irrigação. E diz aqui o versículo 3, Asher pirió yetem beito. Então,
esta árvore plantada junto aos ribeiros de água, junto aos canais de irrigação, elas dão o seu fruto, tá? Pirio, asher pirio, item, beito, na estação própria, no tempo próprio, tá? Agora vocês observam bem. Ve'alehu lo yibol, e as suas folhas não secam, não caem. Nós que vivemos aqui num país que tem essa diferença de estações, e observe que a mesma coisa acontece em Israel, há essa diferenciação de estações, né? Nós temos aqui fall, temos aqui o outono, em que as folhas das árvores caem. O que o poeta aqui está apresentando para nós? É uma árvore que ela é transportada de um lugar, tá? De modo que ela possa ficar o ano inteiro produzindo fruto. Olha aqui uma das características: as folhas não caem. Chega antes do inverno vem o outono, que a gente vê aqui, né, todas as árvores caindo as folhas, né, ficam todas elas sem folha alguma. Ele está dizendo aqui que esta árvore que está transplantada nos canais de irrigação, elas têm uma temperatura, elas têm um clima totalmente preparado para que elas possam, primeiro, ter a irrigação das suas raízes, e segundo, proteger da mudança de tempo, tá? Das estações, e ela não perde as suas folhas. Olha só que coisa impressionante. Já pensou uma árvore aqui que não perde as suas folhas? Nós temos aí o pinheiro, né, que tem essa característica, e outras árvores que, né, muito raras que têm essa característica, mas aqui, transportar é exatamente colocar numa dimensão em que haja possibilidade de essa árvore ficar, primeiro, com as suas raízes irrigadas por água durante todo o ano. E não somente isso, esse transportar também condiciona climaticamente a situação desta árvore. Veja bem que há aqui um contraste que a gente pode ser até feito junto, pode fazer até uma comparação que o próprio autor já vai induzindo você a pensar nisso na situação inversa do ímpio. Ele está aqui contrastando, o contraste é entre o justo e entre o ímpio. Percebam bem o que acontece, as folhas não caem, tá? E tem mais uma coisa. Vechol asher yaser yatzliach. E tudo quanto ele faz prosperará. O yatzliach aqui é um verbo que está no refill, que é um causativo. E nós, quando estávamos fazendo o mestrado em Antigo Testamento, quando estudamos o livro de Salmos, o professor Bosman, na época, fez uma pergunta assim, bem, esse yatzliach aí, quem é o agente causador desse sucesso? É o próprio justo? Ou esse sucesso vem em decorrência de alguém que produz esse sucesso? O que vocês responderiam? O yatzliach para nós aqui, que estudamos o hebraico, entendemos o hebraico, ele o fará prosperar, seria a tradução literal. E quem é esse ele aqui? Quem é que faz prosperar? É o próprio Deus. Olha o segredo. O verbo tem um segredo, o segredo da prosperidade do justo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e em cuja lei medita de dia e de noite. O que acontece? Ele tem, no final disso tudo, ele é árvore transplantada para junto aos ribeiros de água, cujas folhas não caem, até o clima é condicionado e preparado para que o ano inteiro aquela árvore tenha folhas e fruto. E no final de tudo, a metáfora sai da agricultura e entra na linguagem denotativa. E tudo quanto ele fizer, Deus o fará prosperar. Aí está o segredo. Aí está todo o segredo daquilo que nós temos experimentado. Nosso segredo não está na perícia dos grandes economistas dos Estados Unidos, não está na perícia dos planos econômicos do governo, não está na pessoa do presidente.
nosso segredo de prosperidade está exatamente em que nós estamos trilhando esse caminho aqui. Nós nos colocamos na condição de trilhar esse caminho, de deixar de fazer as coisas que a Bíblia recomenda não fazer e fazer aquelas coisas que a Bíblia recomenda. No bojo de tudo isso, aí vem tudo que nós fizermos, Deus fará prosperar. Tem sido essa a sua experiência? Tem sido essa a nossa experiência? Circuito City caiu. Eu falei, meu Deus, agora a gente está falido. Uma loja poderosa dessa caiu, para onde a gente vai, pastor? Aí chega no dia que a gente compra o santuário, o pastor recebe o telefonema. Fui demitido. Ih, meu Deus, o senhor quer arruinar com a gente. Quer acabar com a gente, né? Sara que deve ter aguentado de lá essa semana, né, Sara? Coisa terrível. E agora, o que nós vamos fazer? Eu falei uma coisa para o pastor Vanilson. Nós estamos aqui fazendo uma coisa, não é para o homem, é para Deus. Então Deus é que é o responsável por nós aqui. E irmãos, eu falei, olha, escreve aí, seu patrão está te mandando embora, né? Então dias virão em que você estará melhor do que ele. Foi assim, né? Veio naquele ímpeto, lembra disso, pastor? Foi aqui dentro desse santuário. E gente, exatamente assim aconteceu. Hoje, faz uma comparação aí, veja quem são vocês, né? E quem é o ex-patrão do pastor Vanilson. Porque o patrão dele é o Senhor. O nosso patrão é o Senhor. Quem é que tem nos feito prosperar? Quem é que tem nos abençoado? É o Senhor nosso Deus. É isso que nós estamos sendo árvore plantada. O Senhor nos transportou para junto ao ribeiro de águas. Nós estamos aqui com uma fonte de sustentação oculta, que ninguém sabe, que ninguém vê. Todo mundo olha, mas como é que pode num tempo desse aquela árvore está com folhas verdes, sempre com fruto, dá fruto o ano inteiro? Como é que pode? Porque nós justos temos uma fonte de sustentação oculta, e até o nosso clima, que é um clima espiritual, é o Senhor também que dá o condicionamento. Para nós não tem fall, para nós não tem winter, não tem outono, não tem inverno, para nós é sempre primavera. Para nós é sempre verão. Nós estamos sempre nesse clima condicionado pelo nosso Deus. Essa tem sido a nossa experiência. Daí, mudança de governo para nós não significa nada, porque a nossa bênção não está na mão do presidente, a nossa bênção não está na mão dos secretários ou ministros do presidente, a nossa bênção está em nós fazermos o que estamos fazendo para o nosso Deus, com consciência do que estamos fazendo. Isso nós temos aprendido com o profeta Oséias, né? O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento da sua vontade. Enquanto aquele povo está rejeitando a vontade de Deus, nós estamos abraçando a vontade de Deus. Nós estamos mergulhando e nos envolvendo na vontade de Deus. Aí nós somos o quê? Como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Que coisa impressionante. Esse salmo realmente é o salmo que mostra o caminho da felicidade. Trilhar esse caminho não é muito fácil, não. Olha o contraste agora que é feito em algumas símiles, são feitos alguns símiles aqui. Ele diz, não são assim os ímpios. Lohen Arechaim. Não são assim os ímpios. Que em Kamots Asher te defendo Ruach. Olha aí, o que são os ímpios? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha, né? A palha que o vento espalha, né? Que o vento dispersa. Está mostrando aqui aquela figura, quando vocês, não sei, acho que isso é feito, esse processo parece que é feito também no arroz, na colheita de arroz, quando você colhe arroz e separa ali os caroços da outra parte que fica seco, e o vento, né? Não sei, é assim que é feito lá? É isso mesmo. Então, quando se separa no final, aquela parte leve, o vento leva embora. Então, é exatamente essa parte aqui da agricultura, está mostrando que os ímpios, eles são como essa palha que o vento espalha. Tem um hino nosso aí, né, que fala sobre isso, que o ímpio será como a palha que o vento espalha. Né? É exatamente essa figura que estão aqui. Eles são como... aqui nós estamos vendo, por um lado, a figura de solidez fundamental do justo e volatilidade
dos ímpios. Eles não têm firmeza. A circuito Síria cai. Mas nós estamos de pé. Né? Que contraste. Quem somos nós nesse país aqui? Porque nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós temos uma fonte de sustentação oculta que ninguém sabe o segredo que nós temos. E o segredo está aqui na palavra de Deus. Amém. Qual é o segredo da nossa prosperidade? É exatamente isso aqui. Salmo 1 descreve exatamente o caminho que nós temos trilhado. Daí nós não temos preocupação com mudança de governo, porque governo bom, governo ruim para nós é a mesma coisa, porque a nossa situação é definida pela nossa relação com o nosso Deus. E como nós aprendemos isso hoje de manhã, né? O povo querendo buscar apoio na Síria e no Egito, e o Senhor falou, não adianta, que vocês vão correndo para lá, vocês estão indo para o laço, mas antes de vocês caírem no laço das nações, a minha rede vai pegar vocês. Má relação com Deus é vento, né? É vento de Deus que vai soprar e a volatilidade vai fazer com que a palha vá para tudo quanto é lado. Essa é a história do povo de Deus quando quebrou a aliança. E diz aqui o versículo de número 5, e a gente está fechando esse salmo lindo, né? O versículo de número 5, alguém pelo que, portanto, por isso, lo yakumu reshaim bamishpat, os ímpios não ficarão de pé no juízo. Eles não subsistirão no juízo. E outra classe, que é Rechaim aqui, é um paralelismo com Vechataim e os pecadores, Baadat, Tzadikim, não estarão de pé, não ficarão na congregação, na comunidade dos justos. Então, ainda que queiram, eles não têm condição de participar disso. Pode sentar até no banco da igreja e ficar no banco da igreja, mas se eles não tiverem nessa árvore que está com ribeiros de água, ele vai sentar e não adianta, não participa da bênção que nós estamos participando. Isso não é uma coisa mecânica, automática, nem não tem como fazer por simbiose, é uma relação pessoal com Deus, que todos nós devemos estar envolvidos nela. Aí diz, bem-aventurado o homem, ou seja, aquele que cumprir todos esses requisitos. E os ímpios, eles não subsistirão no juízo, na hora em que Deus vem com o julgamento, eles não ficam em pé, e muito menos permanecem na congregação dos justos. E, fechando, por quê? Tem o que aqui, por quê? Ki Yodea Adonai Derech Tzadikim, porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Yodea, Adonai, Derech, Tzadikim. Vai contrastar. Vederech, Rechaim. E o caminho dos ímpios, Tovet. Perecerá. Conduz à ruína. Daí então nós vemos que o Senhor, ao conhecer o caminho dos justos, ele tem prazer em acompanhar o caminho dos justos. Porque onde o justo está, o Senhor tem prazer em estar. O que o justo faz, o Senhor se envolve pessoalmente com o justo. Mas o ímpio, o Senhor, não tem compromisso com ele. E é exatamente por isso que esse salmo, ele começa com a primeira letra do alfabeto. Ashrei, a palavra começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Aleph. E no final termina com Tav. Toved, a última palavra do salmo, é Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Mostrando que aqui é o A Z da vida. As pessoas só vão se enquadrar numa dessas categorias. Não tem jeito de ficar numa e noutra ao mesmo tempo. Tem que se enquadrar dentro daquilo que está aqui. Ou do lado dos ímpios e com as suas consequências, tá? Que também é o estilo de vida que ele constrói. Tá? O estilo de vida dos ímpios é aquele estilo de vida que ele constrói em oposição àquilo que é o caminho dos justos. E é exatamente por isso, com essa palavra, eu quero deixar para vocês a tranquilidade que nós temos em estar envolvido com o nosso Deus nessa dimensão de relacionamento. Sempre seremos árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Sobrevivemos às grandes crises do Brasil e não passamos necessidade. Passamos pela grande crise econômica dos Estados Unidos, em que muitos sucumbiram e o Senhor nos preservou. E hoje não vai ser diferente.
um governo ou outro, para nós não faz diferença. O que nós estamos aqui com um meta-governo, que é um governo sobre todos os governos, que é o governo do nosso Deus. E é nesse governo que nós estamos envolvidos, e com esse Deus é que nós estamos envolvidos, e com essa palavra e com essa vontade de Deus é que nós estamos envolvidos. E envolvidos com elas, nós sempre seremos árvore plantada, ou melhor, transplantada junto a ribeiros de águas. Outrora vivíamos numa condição de sequidão, numa condição de volatilidade. Agora não, agora nós temos fundamentos sólidos, árvore plantada e transplantada com as raízes sempre embebidas em águas que nunca param de correr, 24/7, 350 dias, 365 dias no ano, e no bissexto 366. Né? O Senhor sempre vai manter as nossas folhas verdes, nossos frutos sempre produtivos, para que o nome dele seja glorificado e a palavra dele seja verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue colocando o nosso foco no nosso Deus, porque é dele que tem vindo e sempre virá a nossa bênção. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, nesse novo ciclo, estar tranquilos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.